A montagem do quarto do primeiro filho pode ser muito difícil para algumas mães. Veja agora algumas dicas de como tornar esse momento mais fácil. A montagem do quarto do bebê pode ser muito complicada. Móveis, paredes e decoração associados à ansiedade da gestante podem gerar uma bola de neve na hora da escolha. Mas alguns detalhes podem ajudar neste momento tão importante, a começar pela organização dos móveis. Primeira coisa que tem que pensar é a questão do espaço, porque uma criança, assim, o quarto de bebê não exige muitas coisas, muitos móveis, mas tem que ter um espaço bom de circulação, a funcionalidade tem que ser boa, e a gente tem que pensar que a criança cresce, que a criança vai ter que ter um espaço para brincar, vai ter que ter um espaço para usar o quarto mesmo. Além da gente, no início, assim, a gente tem que pensar que a mãe vai precisar entrar com um carrinho de bebê, de repente vai ter aquela questão da visitação no início, então muita gente dentro do quarto não é legal, mas ao mesmo tempo você precisa ter esse espaço disponível caso precise de alguém a mais dentro do quarto. Você é assim, um sonho pra mim, e quando não te vejo, eu penso em você. E assim, móveis de bebê ocupam um certo espaço porque a gente precisa ter essa mobilidade de circulação mesmo. Tem o berço, por exemplo, você pode deixar ele no meio do quarto, mas você tem que movimentar pelo lado, você tem que saber a posição certa, você tem que ter um espaço legal. Uma dica importante é que a organização e preparação do quarto devem ser pensadas a partir do 5º mês de gestação, quando já é possível determinar o sexo do bebê. O quarto não precisa ser amontoado de móveis. Poucas coisas bem escolhidas são a melhor opção. Uma mãe, por exemplo, que não tem um espaço muito grande, a primeira coisa que ela tem que pensar é que ela tem que ter um espaço para o berço. Mas assim, junto com o berço, para ter um conforto legal no quarto, é bom você ter uma cadeira de amamentação, uma cômoda que assim é mais um espaço para guardar, e também você pode fazer um uso como um trocador, de repente você pode colocar um trocador em cima da cama e usar aquele espaço ali para auxiliar na limpeza do bebê, na troca de fraldas, essas coisas. E se for um quarto maior, você já pode pensar numa cama auxiliar, que aí você vai ajudar, de repente, se tiver uma babá que durma com a criança, ou a própria mãe, às vezes, quer ficar um pouco mais de tempo com a criança. E o guarda-roupa, que o guarda-roupa, assim, não tem necessidade de ser um guarda-roupa muito grande, mas tem que ser um guarda-roupa bom, porque aí você já pensa no futuro também, você já vai aproveitar aquele armário para quando a criança começar a crescer, começar a ter mais roupas. Na verdade, assim, um recém-nascido já tem muita roupa. Só que são roupinhas pequenas, assim, então no início a gente tem que pensar bem na divisão interna do armário. Se for prateleiras, gavetas, cabideiro, e já pensar que futuramente aquela criancinha vai crescer e vai precisar de espaço para camisas, de outro tipo de roupinha, Então, assim, tem que ser uma coisa bem pensada. Durante muito tempo existia a cultura de que quartos de meninos tinham de ser azul e de meninas rosa. Hoje essa tendência não é tão forte. Hoje em dia a gente faz uso de cores pastéis, lógico. A gente não pode jogar uma cor forte, uma cor muito vibrante num quarto de bebê. Mas assim, não tem mais aquela coisa de azul ou rosa. Tanto que às vezes assim tem quarto de menina, a gente pode jogar um pouquinho de azul. Não o contrário. Mas assim, dá pra gente jogar um pouco com cores. O ideal hoje em dia é você trabalhar um quarto mais neutro, assim, puxar mais pro lado de branco mesmo e abusar depois em cores de decoração, colcha, kits infantis, tipo berço, almofadas, ou mesmo decoração de parede, que a gente tem usado muito papel de parede hoje em dia.
né? Não só cores diferentes assim de tinta, mas a gente usa do recurso do papel também, que tem uma variedade enorme de estampas, de tema, então fica mais fácil para fazer uma decoração bem trabalhada, uma decoração bem elaborada. Como é importante garantir o clima tranquilo para o bebê dormir, nem mesmo a luz pode ser deixada de lado. Todo cuidado é pouco para o desenvolvimento de uma criança. A criança precisa de calma, né, de paz assim no quarto. Então você não pode, você tem que ter uma iluminação boa para quando você precisar, mas ao mesmo tempo você tem que ter aquela questão da paz, da tranquilidade. Então você pode fazer uso de uma iluminação central usando um dimmer, que é aquele recurso que você vai diminuindo a intensidade da luz à medida que você vai rodando lá o botãozinho. Ou você pode usar uma luminária, um abajur, ou seja, você tem que ter uma iluminação principal, mas ao mesmo tempo você tem que ter o recurso de diminuir aquela iluminação quando você precisar. Você não pode deixar a criança dormindo totalmente no escuro, mas também você não pode deixar a claridade total, porque isso influencia muito no comportamento da criança também, assim, se a criança vai ser agitada, tudo isso a gente tem que pensar muito bem. Você pode estar pensando que esses cuidados são para todos os filhos ou um privilégio para os caçulas, já que o que não deu certo para um filho pode ser corrigido com o outro. Então vamos perguntar para quem entende do assunto. Agora, pela sua experiência, os cuidados maiores na arrumação do quarto são com o primeiro filho ou com os outros? Com certeza com o primeiro filho. Assim, as mães se preocupam muito em fazer o quarto muito bem feito para o primeiro filho. E eu acho até legal, porque é o primeiro filho, é uma novidade na vida do casal, né? Então vale a pena investir. E uma coisa que eu falo é o seguinte, assim, já que você vai investir num quarto, invista em móveis bons. Decoração é o que eu falei, uma decoração neutra, porque depois sempre vai encher de bichinho de pelúcia, de carrinho, bonequinha, mas assim, a questão de móveis para o primeiro quarto, pense num móvel bom, que tenha uma qualidade boa, que seja de material bom, porque assim, pode ser que você não invista tanto no próximo filho, mas pelo menos aqueles móveis você sabe que são coisas boas, que você vai poder reaproveitar e assim, mexer uma coisinha ou outra no caso da decoração, né? Longer than the road that stretches out